Bom, agora a gente vai dar uma passada rápida pela quantificação. Vamos então ver curvas dose e resposta. Tá? Então a curva dose e resposta de uma droga agonista, porque o antagonista não tem resposta, então ele não tem curva, tem esse traçado, é uma sigmoide, tá? Então a gente trabalha com o log da dose aqui no eixo X e a gente trabalha com porcentagem do efeito máximo aqui no eixo Y. Tá? Por que a gente trabalha com log da dose, com logaritmo da dose? Para conseguir esse traçado em sigmoide. Senão seria uma hipérbole a curva e é mais difícil de trabalhar. Qual é a vantagem da sigmoide? Essa parte aqui, olha, é quase vertical, essa parte do meio. Então, ela é uma reta. Então, nesta parte da curva, a gente tem uma proporcionalidade direta entre dose e efeito, tá? Então, entre 20% do efeito máximo e 80% do efeito máximo, a gente tem o efeito diretamente proporcional à dose. A gente tem mais controle quando está usando uma droga, tá? A gente tem uma ideia bem aproximada do efeito que ela pode nos provocar. Por isso que as drogas na terapêutica, quando elas são desenvolvidas para serem usadas em doses que provoquem entre 20% e 80% do efeito máximo. Dá para usar abaixo de 20 e acima de 80? Dá. Tá? Só que na maioria dos casos, na terapêutica, a gente se mantém nesse intervalo, porque esse intervalo é um intervalo de proporcionalidade direta dose e efeito, tá? Porque a gente tem aqui uma reta. Aqui nos dois rabinhos, olha, doses baixas ou doses mais altas, a gente já não tem uma proporcionalidade direta. O efeito ele é mais imprevisível. Então, aumentos que você faz de dose abaixo dos 20% do efeito máximo e acima dos 80% vão te dar aumentos de efeitos meio inesperados. Tá? Você não sabe muito bem, você não consegue prever com muita precisão qual o aumento de efeito que o aumento daquela dose vai te dar. Se você trabalha aqui nesse centro, aí você consegue prever melhor, tá? É óbvio que você não tem só esse receptor atuando dentro do organismo e ele próprio não está só respondendo à droga que você está dando, tá? Então você tem variáveis, mas pelo menos você reduz bastante a variável da interação droga-receptor. Você consegue prever matematicamente com um pouco mais de precisão. Por isso que trabalha ali, tá? Então, ó, no eixo X, no eixo da dose, você enxerga afinidade. Então, afinidade, matematicamente, é o inverso da D50. O que é D50? É a dose necessária para provocar metade do efeito máximo. Então, você vai comparar drogas entre si, drogas que agem no mesmo receptor. Você quer comparar qual é mais potente, ou seja, qual tem mais afinidade pelo receptor, você compara aqui no eixo X, tá? Então, quem precisa de uma dose menor para te dar metade do efeito máximo, ela é mais potente, tá? E no eixo Y, você compara os efeitos, compara as eficácias. Eficácia é a medida do efeito. Então, qual é o efeito máximo? É quando você tem esse platô aqui em cima, olha. Tá? Então, você vai aumentando a dose e o efeito vai aumentando, ó. Até que você chega num ponto em que você vai aumentando a dose e o efeito parou de aumentar. Esse é o efeito máximo da droga, significando o quê? Que ela usou todos os receptores disponíveis. Não adianta mais aumentar, porque não tem mais receptor para ela usar.
tá? E a eficácia, olha, você mede aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas. Então, a porcentagem do efeito máximo das drogas que você está comparando entre si. Então, você pega uma droga, olha, que dá essa curva aqui, te dá 100% do efeito máximo. E você usa uma outra droga que age no mesmo receptor, que te dá 70% do efeito máximo. Ela tem o efeito máximo dela, tá? Só que é 70% do efeito máximo possível. Então, você compara as duas. A que te dá 100% do efeito máximo possível tem eficácia maior, tá? Então, no eixo X, você vai medir a potência. Você vai comparar as drogas entre si em termos de potência. E no eixo Y, você compara em termos de eficácia, tá? Então, a dose necessária no eixo X para interagir com o receptor e no eixo Y, o tamanho do efeito que essa interação está dando, tá? O que é melhor, uma droga de alta eficácia ou uma droga de alta potência? Se você puder escolher, a alta eficácia é melhor. Por quê? Porque significa que com uma dose muito baixa, ou seja, usando poucos receptores, você consegue um grande efeito. Então, você consegue o efeito que você deseja, tá? Mas sobrecarregando menos a maquinaria bioquímica da célula. Quanto menos receptor você usa para ter um efeito, menos você está sobrecarregando a célula, menos alteração bioquímica você está dando ali, tá? Isso é sempre preferível. Então, se você puder utilizar, sempre é melhor uma droga de alta eficácia, porque com menos quantidade de droga, tá, ocupando menos receptores, você consegue o efeito que você deseja. Uma droga de alta potência, tá, ela tem uma grande capacidade de interagir com o receptor, tá? Mas ela pode interagir com muitos receptores e não dá o efeito que você quer. Aquela interação te dá um efeito pequeno, tá? Porque não basta só interagir com o receptor, tem que mobilizar a maquinaria bioquímica, abrindo canais, fechando canais, aumentando o MP cíclico, aumentando o cálcio, reduzindo o MP cíclico, tá? Então, você pode estar com muita capacidade de interagir com receptores, só que essa interação pode te dar um efeito pequeno. Então, não é porque a potência é alta que o efeito vai ser alto. A potência alta só te mostra que você consegue atuar em muitos receptores, tá? Com pouca droga, porque a capacidade de interagir com receptores é alta. Agora, essa interação pode dar um efeito pequeno, porque lá dentro da célula a mobilização foi pequena. Agora, uma droga de alta eficácia, não. A mobilização que ela causa dentro da célula é maior, tá? É claro que o ideal seria os dois. Você ter uma droga que interaja com muitos receptores numa dose baixa e essa interação lá dentro da célula dá uma amplificação grande de resposta. Então, alta potência, alta eficácia. Mas quando você tem que escolher, e quando você pode escolher, alta eficácia é sempre melhor. Bom, agora a gente vai usar esses gráficos para comparar drogas entre si. Primeiro, vamos imaginar que essas duas curvas, a pontilhada e a cheia, são curvas de drogas diferentes. A curva A é a curva de uma droga A. A curva B é a curva de uma droga B. Então, vamos imaginar que são duas drogas diferentes que agem no mesmo receptor. Você só consegue comparar drogas que agem no mesmo receptor, tá? Vocês percebam que as duas dão 100% do efeito máximo possível, tá? Ou seja, as eficácias são iguais. Só que a droga A, ó, ela precisa de menor dose para dar metade do efeito máximo. E a droga B precisa de uma dose maior. Ou seja, a afinidade da droga A é maior que a da droga B. A potência da droga A
é maior do que a potência da droga B. A droga A causa o efeito com uma dose menor, mas ela consegue causar o efeito máximo possível. A eficácia dela é 100%. Tá? Então, nesse caso aqui, se as duas têm o mesmo perfil, por exemplo, os efeitos adversos são mais ou menos equivalentes, a toxicidade é mais ou menos equivalente, a cinética é mais ou menos equivalente, você vai usar a mesma quantidade de doses por dia, por exemplo, a droga A é melhor. Tá? Você não consegue fazer um juízo de valores completo só com isso. Você só consegue só dizer que a droga A, com uma dose menor, consegue o mesmo efeito que a droga B com uma dose maior. Tá? E as duas têm eficácia 100%. São as duas de alta eficácia. Só que a droga A também é de alta potência. Então, só com base nisso, a droga A é melhor. Mas ela pode ser mais tóxica do que a outra. Ela pode levar muito mais tempo para ser distribuída do que a outra. Tá? Então, aí depende de outras características você fazer uma opção final. Mas a opção farmacodinâmica, que é esta, tá? A droga A é melhor. E se for a mesma droga? Então, você tem a droga A, tá? E a curva B seria uma curva da mesma droga A em outra situação. Em qual situação uma droga vai precisar de mais dose para dar o mesmo efeito? Quando você tem o antagonista. Porque se o antagonista está no receptor, você tem que aumentar a dose do agonista para empurrar aquele antagonista para fora do receptor e ele conseguir atuar. Tá? É uma competição. Tá? Então, você precisa aumentar a quantidade do agonista, que é a droga A, para retirar o antagonista e a droga A fazer o efeito dela. Conforme você aumenta a dose, olha, o efeito vai se restabelecendo. Até o ponto em que você consegue tirar todo o antagonista do receptor e o efeito máximo da droga A é restabelecido. Esse 100% do efeito máximo possível. Ou seja, quando você tem uma droga na presença do antagonista competitivo, só aumentando a concentração do agonista, aumentando a dose, você retira todo o antagonista do receptor e você recupera o efeito máximo. Porque existe uma competição, tá? Tanto o agonista quanto o antagonista competem pelo mesmo local do receptor, pelo mesmo sítio, tá? Porque o receptor é uma proteína, ele tem vários sítios onde as substâncias podem atuar. O antagonista competitivo, ele age no mesmo sítio do agonista, eles competem pelo mesmo local de ação. Então, basta você aumentar a dose. Quem está em maior quantidade, pela lei da ação das massas, tira o outro, tá? Então, isso é importante, ó. O antagonista competitivo, ele desloca a curva dose-resposta do agonista para a direita, tá? A curva fica mais à direita, porque você está aumentando a dose necessária para dar o efeito. Mas o platô, o efeito máximo, ele se mantém. Então, a eficácia da droga A, tá? Ela continua sendo numericamente igual na presença do antagonista ou não. Agora, a afinidade, ela muda? Na verdade, não, tá? Afinidade e eficácia, elas são constantes para cada droga. Toda droga tem a sua afinidade, tem a sua eficácia. Isso não muda. Só que isso você não mede na presença do antagonista, tá? Você só mede com a droga sozinha. Então, a afinidade e a eficácia de uma droga, elas foram medidas com a droga isolada na presença do receptor. Se você coloca um antagonista, tá? Você não pode medir uma nova afinidade, uma nova eficácia. Porque aí você está mudando de droga.
Afinidade e eficácia são constantes, constante, não muda. Cada droga tem as suas para sempre, tá? Mas se você olha essas curvas, ó, na presença do antagonista competitivo, não vai precisar de mais dose para você ter o efeito? Não parece que a afinidade diminuiu? Parece. Então, isso que você fala, a afinidade aparente da droga, tá? É menor. Ela se comporta como se ela fosse uma outra droga de menor afinidade pelo receptor. Mas ela não é. Ela só está na presença do antagonista. Então, o antagonista competitivo, ele não muda a afinidade do agonista pelo receptor, tá? Ele faz com que o agonista aparente ter uma afinidade menor, tá? É uma afinidade aparente. A afinidade real é a mesma. Ela não muda na presença do antagonista. O que muda é a ação. Porque você tem que usar uma quantidade do agonista para tirar o antagonista do receptor. Só aí as doses que você vai dar vão agir no receptor. Então você tem todo um aumento de dose necessário para você ter o mesmo efeito, tá? Mas não é que está mudando a afinidade. Você está mudando a situação. Você está mudando o meio ali. Bom. E se você vai aumentando o agonista, você consegue tirar todo o antagonista do receptor e recuperar o efeito máximo. Então, o antagonista competitivo desloca a curva para a direita, tá? Não muda o efeito máximo, então você consegue recuperar o efeito máximo. É só aumentar a dose do agonista, tá? E você não vai mudar a afinidade. A afinidade se comporta como se estivesse diminuindo, mas não diminui. É uma nova afinidade aparente. Vamos fazer a mesma coisa com esse outro traçado de curvas, tá? Então, a curva pontilhada é um agonista, droga A. E a curva B, a gente pode imaginar que é uma outra droga agonista, o agonista B, tá? Então, são duas drogas diferentes. Vamos pensar, em primeiro lugar, como se fossem duas curvas de duas drogas diferentes. As duas dão o efeito máximo? Dão. Como é que a gente sabe? Porque tem um platô, tá? Chega uma hora em que, aumentando a dose do agonista, o efeito para de aumentar. Então, as duas têm efeito máximo. Só que o efeito máximo da droga B é menor, tá? Onde que você vê a eficácia? No eixo Y. O eixo Y vai te mostrar o tamanho do efeito. O efeito da droga B é menor do que o efeito da droga A, tá? O efeito máximo da droga B é menor do que o efeito máximo da droga A. Então, as eficácias você obtém comparando os efeitos máximos. O da droga A é maior, tá? Agora, e se forem duas drogas, se for a mesma droga em duas situações? Então, você tem a droga A que te dá esta curva pontilhada aqui. Você consegue aqui 100% do efeito máximo possível, tá? E você tem a droga B, que você também... A droga B não, perdão. Você tem a curva B, que é a droga A numa outra situação, onde o efeito máximo é apenas metade do efeito máximo possível. O que isso está mostrando para você? Se você aumentar a dose da droga, você consegue recuperar o efeito máximo? Não consegue. Tá? Ó, você chega no 50% aqui na curva B e você se mantém nele. Não adianta você aumentar a dose que você não vai lá no 100%. O que significa isso? Que tem alguma coisa no receptor que não compete com o agonista. Você está aumentando o agonista e você não está conseguindo tirar o antagonista dali. O receptor continua bloqueado, tá? Isso chama antagonismo não competitivo.
São poucas as drogas que agem assim, mas elas existem. Drogas que agem no mesmo receptor do agonista, porque eles são competitivos, tá? Só que ou num sítio diferente do receptor, então o agonista muda o receptor agindo num local dele. O antagonista não competitivo age no mesmo receptor, só que ele age num outro lugar. Ele muda a conformação do receptor agindo num outro local, num outro sítio. Quando o agonista está aumentado, você vai aumentando a dose, ele vai tentar agir no sítio dele. Só que o antagonista não está no sítio dele, está no outro. Então você não tem uma competição. O agonista não consegue tirar o antagonista do receptor, porque ele não vai lá no local onde o antagonista está, ele vai em outro. Isso é não competitivo, tá? Ou então, esse antagonista não competitivo pode ligar no mesmo sítio do agonista, do mesmo jeito que o competitivo. Só que não é reversível essa ligação, ele gruda e não desgruda mais. Então, por mais que você aumente o agonista, ele tente competir, ele tenta empurrar o antagonista para fora, o antagonista está colado no sítio, ele não sai mais. Nesse caso, você matou o receptor. Você só vai usar um antagonista não competitivo, irreversível, tá? Que não sai nunca mais do receptor, quando você quer matar a célula, tá? Quando você está, por exemplo, numa situação de câncer, de invasão, aí você consegue fazer isso. Você está querendo matar aquelas células, tá? Do contrário, você vai usar antagonista não competitivo reversível, mas não é reversível por competição. Não é o agonista que tira ele dali, é a metabolização. O antagonista é metabolizado, ele vai saindo do receptor porque ele é metabolizado. Aí o receptor vai voltando ao normal e aí o agonista atua, tá? Então, por que a gente tem que lembrar no antagonismo não competitivo? Ele vai deslocar a curva do agonista para baixo, vai reduzir a eficácia, porque ele vai reduzir o efeito máximo. Ah, mas reduz a eficácia real? Não do mesmo jeito que a afinidade. Eficácia do agonista é constante e você só pode medir quando a droga está sozinha. Você não mede a eficácia do agonista na presença do antagonista. Você reduz a eficácia aparente, tá? Então, o antagonista não competitivo desloca a curva para baixo, tá? Te dando um novo efeito máximo, menor do que o efeito máximo da droga sozinha, do agonista sozinho, tá? E isso vai te mostrar que o agonista se comporta como se ele fosse um outro agonista de eficácia menor. Só que ele não é. A eficácia dele é a mesma. Só que a eficácia aparente dele é menor, porque ele está na presença de antagonista não competitivo. Tá? Isso é importante. Reconhecer essas curvas. Sendo curvas de drogas diferentes, o antagonista competitivo deslocando para a direita, mas você conseguindo recuperar o efeito máximo, aumentando a dose, tá? Te dando uma afinidade aparente menor, uma potência menor aparente. E o antagonista não competitivo deslocando a curva para baixo, tá? Te dando uma eficácia aparente menor e fazendo a droga se comportar como se ela fosse uma outra droga de eficácia menor. Bom? Então, deslocamento para baixo no não competitivo, para a direita no competitivo. E se forem drogas diferentes que você está comparando, quanto mais para a direita está a curva, menor a potência, menor a afinidade da droga pelo receptor, tá? E quanto mais para baixo está a curva, menor a eficácia da droga que você está estudando, menor o efeito máximo que ela te dá. Olha, resumindo então, o que vocês têm que lembrar em termos de curva dose e resposta. O agonista faz uma curva sigmoide,
tá? Uma curva como a gente já viu. Na presença do antagonista competitivo, essa curva se desloca para a direita, tá? Precisa de mais dose para conseguir o mesmo efeito, mas o efeito máximo vai conseguir ser recuperado com os aumentos da dose do agonista, porque você compete pelo mesmo sítio do receptor, tá? E a droga se comporta, ela aparenta ter uma potência menor. Então, ela reduz a potência aparente, porque a potência real não muda, porque ela é constante para cada droga, tá? Então, você recupera o efeito máximo, tá bom? Na curva padrão, na curva sigmoide do agonista, você consegue ver afinidade no eixo X. Então, potência, tá? Que acaba sendo a mesma coisa. Embora não seja, na curva a gente consegue mostrar que é, tá? E a eficácia você consegue ver no eixo Y. Então, o efeito máximo se alterando, tá? Drogas diferentes, você vai comparar na mesma curva quando agem no mesmo receptor. Se a curva de uma droga está mais à direita do que da outra, mas com o mesmo efeito máximo, você diz que elas têm afinidades diferentes, e a que está mais para a direita tem afinidade menor, porque precisa de mais dose para dar o mesmo efeito. Um agonista que desloca a curva dose-resposta para baixo é um antagonista que desloca a curva dose-resposta do agonista para baixo. Ele é não competitivo, ele achata a curva, ele reduz o efeito máximo, tá? E reduz aparentemente a eficácia. A eficácia não é modificada, a eficácia real, porque ela é constante para cada droga. Só que o agonista aparenta ter uma eficácia menor. Por quê? Porque o antagonista não competitivo, ele age num local do receptor que é um local diferente do agonista. Ele não pode competir. Mesmo que você aumente a dose do agonista, ele tenta tirar o antagonista lá no sítio dele, do agonista. O agonista age num local. Ele vai agir naquele local sempre. O que está naquele local, ele tira. Só que o antagonista não competitivo não está lá, ele está em outro local. O agonista vai tentar tirar o antagonista, só que ele não consegue, porque o antagonista não está lá onde ele está tentando tirar. O antagonista está em outro lugar, no mesmo receptor, mas em outro lugar, tá? Em outro ponto, em outro sítio. Por isso que não adianta você aumentar a dose, tá? Então, o agonista tem um novo efeito máximo, tá? Que é o efeito dele nos receptores que não estão ocupados, influenciados, interagindo com o antagonista não competitivo, tá? Se você usar antagonista não competitivo suficiente para ocupar todos os receptores, o efeito do agonista chega a zero, você não consegue mais recuperar enquanto esse antagonista não for metabolizado e excretado, tá? E se ele tiver uma ligação irreversível, ele não vai ser metabolizado e excretado, ele vai ficar no receptor até a célula morrer, tá? Você vai usar todos os receptores, vai bloquear todos, a célula não vai responder mais aos agonistas e ela acaba morrendo, tá? Se for um antagonista irreversível, tá bom? Você só usa o irreversível quando você realmente quer matar a célula. Do contrário, os poucos antagonistas não competitivos que a gente tem na terapêutica, quando a gente não quer matar a célula, eles são reversíveis. Eles podem ser metabolizados, excretados, aí o agonista volta a agir. Tá, então agora vamos ver algumas outras definições de farmacodinâmica, mas é questão só de linguagem, tá? São termos da farmacodinâmica que a gente tem que definir. Antagonismo é o primeiro, a gente já viu. A gente tem agora o sinergismo. Sinergismo é o contrário do antagonismo. Antagonismo é quando uma droga reduz o efeito da outra.
Sinergismo é quando aumenta. As drogas cooperam entre si. Nós temos sinergismos de adição. Você tem duas drogas que têm o efeito, tá? Que efeito? Aquele que você está estudando. Se você usa as duas juntas, os efeitos delas se somam. Por exemplo, 2 depressores do sistema nervoso central. Teu paciente está usando álcool, ele está usando ao mesmo tempo o midazolam, que é o dormonide, que é o indutor do sono, um benzodiazepínico indutor do sono. Se ele usa os dois juntos, a depressão do álcool se soma à depressão do dormonide, do midazolam, e você vai ter um aprofundamento da depressão do sistema nervoso central. Isso aumenta o tempo de sono, isso aumenta o rebaixamento de consciência e aumenta também a depressão respiratória, tá? Então, se você bebe e está utilizando ou o dormonide ou qualquer outro depressor central, tá? Você vai ter um aumento dos efeitos depressores dos dois. Isso pode te dar uma depressão respiratória, por exemplo, que te leva a um coma, tá? Então é melhor não beber e usar outro depressor central ao mesmo tempo, tá? Se você usa, pode dar problema. Isso é sinergismo de adição. As duas drogas têm o efeito e você soma os efeitos. Sinergismo de potencialização é uma outra coisa. É quando uma droga que não tem o efeito impulsiona, aumenta o efeito daquela que tem. Geralmente é por alteração da farmacocinética. Uma droga aumenta a absorção da outra, reduz a excreção, tá? Melhora a distribuição, enfim. Você otimiza a chegada da outra droga no local de ação. Por exemplo, a probenecida, tá? Então a penicilina G, que é a penicilina primeira lá do Fleming, a cristalina, ela tem a meia-vida muito baixa, ela sai muito rapidamente do organismo, ela é excretada muito rápido. O que você pode fazer para aumentar o efeito dessa penicilina no corpo e precisar de menos doses durante o dia? Você pode usar junto a probenecida. A probenecida não é antibiótico, ela não tem efeito antibacteriano nenhum. Mas ela vai competir com a penicilina pela excreção. Tá? Lembra daquela secreção tubular que a gente tem transportadores ativos? A penicilina usa um transportador. A probenecida, ela vai competir com esse transportador, vai ganhar da penicilina e ela vai ser excretada. E a penicilina vai ficar retida no organismo. Então, uma droga que não tem o efeito que você quer, que é a probenecida, vai aumentar bastante o efeito daquela que tem, que é a penicilina. Tá? Isso é sinergismo de potencialização. Uma droga só tem o efeito que te interessa, a outra não tem. Mas essa que não tem aumenta muito o efeito da outra. Vamos falar agora aqui de um conjunto de fenômenos que tem a ver com a adaptação do organismo, levando a droga a perder efeito. Então, a gente tem tolerância, taquifilaxia, e a gente tem a tolerância cruzada que não está aí, porque é uma tolerância, a gente já vai ver o que é. O que é tolerância? Você está usando a droga de forma crônica, tá? Então, é o uso contínuo da droga, tá? Então, o que é crônico para o farmacologista? De 15 a 30 dias de uso, a gente já considera crônico. Então, você usa a droga por esse tempo, 2 a 4 semanas. Daí, depois desse tempo, o efeito se mostra menor, tá? E é preciso aumentar a dose para você obter o mesmo efeito. Por exemplo, o Gardenal, na epilepsia. O Gardenal é um barbitúrico, tá? Que ele, como nós já vimos o exemplo dele lá na biotransformação, ele induz as enzimas que metabolizam ele próprio, tá? Ele aumenta o funcionamento de enzimas do fígado e essas enzimas metabolizam uma série de drogas, inclusive ele mesmo, tá? E a gente viu que a indução enzimática precisa
produzir mais enzima. Então, é uma coisa que demora de 15 a 30 dias, tem que ser crônico. Então, a pessoa que tem epilepsia usa cronicamente o Gardenal para se proteger de convulsões, periodicamente tem que aumentar a dose, porque o efeito começa a reduzir. Isso chama tolerância. Esse mecanismo do Gardenal é o mecanismo cinético. Há outros mecanismos de tolerância, mas a gente não vai ver agora. A gente vai ver lá nas aulas de sistema nervoso central, porque é adaptação de quantidade de receptores, isso a gente vai ver lá. Mas tem um dos mecanismos que é cinético. É indução enzimática, aumento do funcionamento de enzimas, aumentando a metabolização. E se a droga é ativa, o que você tem é a redução do efeito, tá? Isso é tolerância. Precisa de um tempo de uso da droga para o efeito se reduzir. Aqui a gente tem também a tolerância cruzada. O que é tolerância cruzada? É quando você está tolerante a uma droga e automaticamente fica tolerante a várias outras com o mesmo mecanismo de ação. Por exemplo, o paciente que está tolerante a álcool, ele bebe periodicamente, tá? Ele bebe cronicamente. Ele não precisa ser alcoólatra, ele não precisa ser dependente de álcool. Basta ele beber de forma crônica. Ele bebe todo dia, por exemplo, continuamente. Ele está tolerante, o álcool nele tem menos efeito. Se ele precisar de um benzodiazepínico, um Rivotril, um Dormonide, um Lorax, ou se ele precisar ser operado e for usado um anestésico nele, chamado Propofol, por exemplo, ele vai precisar de doses muito maiores dessas drogas, porque ele vai estar tolerante a elas, mesmo que ele nunca tenha usado nenhuma. Por quê? Porque o álcool tem o mesmo mecanismo de ação que o Propofol, que os benzodiazepínicos, que os barbitúricos, tipo Gardenal. Tá aumentando a ação do GABA. Todo mundo aumenta a ação do GABA aí. Então, você tem o mesmo mecanismo para todos. Se está tolerante a um, está tolerante a todos. Tá? Tem uma exceção, que são os opioides, tipo morfina, heroína, codeína, que a gente também vai ter aula específica. Os opioides, eles fazem tolerância cruzada com qualquer depressor do sistema nervoso central. Tanto faz o mecanismo de ação, tá? Então, os opioides não aumentam a ação do GABA, mas eles têm tolerância cruzada com álcool, que aumenta. Se a pessoa bebe periodicamente, bebe continuamente, aliás, e está tolerante a álcool, e for usar morfina, ela precisar de morfina, a morfina vai ter que estar sendo usada numa dose maior, porque ela vai estar tolerante à morfina, por tolerância cruzada. Mesmo que a morfina não tenha um mecanismo de ação igual ao do álcool, ela não tem, o mecanismo dela é outro, mas mesmo assim você tem tolerância cruzada. Tá? Os opioides são um caso específico aí. Quando a tolerância ela não precisa desse tempo, tá? Quando a tolerância é aguda, é imediata, ela chama taquifilaxia. Taque é rápida, tá? Taque é rápido. Então, você tem uma tolerância rápida. Por exemplo, a heroína, que é uma droga de abuso. Se você utiliza uma droga de abuso para ter prazer, geralmente cada dose tem que ser maior do que a outra para te dar o mesmo prazer, a mesma euforia. Isso chama taquifilaxia, tá? Quase sempre a taquifilaxia, ela aparece nesse tipo de efeito. Tá? Não no efeito terapêutico, porque é quando você está desenvolvendo uma droga e você percebe que cada dose tem que ser maior do que a anterior para ter o mesmo efeito, essa droga nem vai para terapêutica. Você imagina uma droga terapêutica que cada dose tem que ser maior do que a anterior para você ter o mesmo efeito. Não tem muito cabimento, tá? Existem situações onde acontece taquifilaxia, mas no efeito terapêutico, mas são raros os casos. Vocês vão ver lá no sistema nervoso autônomo, lá tem alguma importância isso. Vocês vão ver lá, tá? Mas dá para contornar. Agora, a taquifilaxia realmente é importante, esse conceito é importante quando a gente fala de droga de abuso. Por quê? Porque esse efeito de prazer, de euforia, geralmente, ele dá taquifilaxia. Só que os efeitos tóxicos das drogas não. Então a pessoa vai aumentando a dose para ter a mesma euforia,
Só que o efeito tóxico vai aumentando, podendo chegar até o nível da overdose e da morte. Agora a gente vai ver dois fenômenos que vão descrever uma resposta exagerada do organismo. A intolerância é o contrário da tolerância. Você vai usar uma droga por um determinado período de tempo, tá? E esse efeito começa a aumentar, tá? Isso chama intolerância ou hiperreatividade. Você usa a droga por um tempo, o efeito aumenta, tá? Isso é uma intolerância farmacodinâmica, tá? Pode ser também farmacocinética, lembra? Inibição enzimática. Você usa uma droga que inibe a sua metabolização. Aí, com o tempo, o efeito começa a aumentar, se for uma droga ativa. Tá? Metaboliza menos, a droga é ativa, o efeito aumenta. Então, intolerância é o contrário da tolerância. Existe uma intolerância genética, onde algumas pessoas produzem, por exemplo, mais receptores. Você tem mais receptor para o mesmo agonista endógeno, para o mesmo mediador químico endógeno. E é claro que uma droga que age nesse receptor vai agir mais, tá? Então a pessoa já é intolerante, é respondedora excessiva, é hiperreativa geneticamente, tá? Então a intolerância pode vir da utilização da droga ou pode vir de uma característica genética, tá? De qualquer maneira, é a resposta exagerada, exacerbada à droga. Por exemplo, o midazolam, que é o dormonídeo indutor do sono. Em alguns pacientes, o tempo de sono médio, que é de 8 horas, na maioria da população, para esse paciente que é intolerante, pode ser 16, tá? Por exemplo. Tá bom? Isso já é uma intolerância genética. A pessoa tem mais alvos moleculares, mais receptores ali, tá? Receptor do GABA-A, que é onde agem os benzodiazepínicos, tá bom? Só que tem também a intolerância causada pela própria droga, como a tolerância também. Por exemplo, cimetidina. Cimetidina é um antiácido, tá? De ação sistêmica, que age bloqueando um receptor chamado H2, um receptor de histamina, tá? Essa cimetidina, ela inibe a sua própria metabolização. Você usa por alguns dias, tá? E não precisa ser um uso crônico. Por quê? Porque a inibição enzimática, ela não depende de você alterar a síntese da enzima. Ela bloqueia diretamente o funcionamento. Então, isso em algumas horas em alguns dias, já existe um bloqueio importante. Então, você usa a cimetidina por alguns dias, você percebe que o efeito dela aumenta, você tem que diminuir a dose, tá? Então, intolerância induzida pela própria droga. E existe também a intolerância induzida pela droga em termos de alteração de quantidade de receptores, como também existe tolerância induzida pela alteração de quantidade de receptores. Mas isso a gente vai ver lá nas aulas de sistema nervoso central, tá? Ou a droga aumenta os receptores para ela própria ou diminui, tá? Isso leva a tolerância ou leva a intolerância depois de um uso crônico, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, intolerância é o aumento do efeito da droga, tá? Agora, a hipersensibilidade não. A hipersensibilidade não é o aumento do efeito da droga. A hipersensibilidade é uma resposta do organismo à droga, mas numa resposta alérgica. Hipersensibilidade é alergia, tá? O efeito da droga, seja efeito terapêutico, seja efeito adverso, seja efeito tóxico, é exatamente igual no alérgico do que no não alérgico. O efeito é o mesmo, tá? Acontece que o alérgico faz uma reação de hipersensibilidade.
uma reação que envolve o sistema imune, tá? Então, não confundam hipersensibilidade, que é alergia, com hiperreatividade, que é intolerância, tá? Então, se você fala que uma pessoa é hipersensível à penicilina, você não está dizendo que a penicilina nela tem um efeito maior do que nas outras pessoas. Você está dizendo que ela é alérgica. O efeito da penicilina nela, antibiótico, é o mesmo do que nas outras pessoas. Ela tem que usar a mesma dose que nos outros. Só que ela é alérgica, tá? Em alguns casos, se essa alergia for anafilática, ela nem vai poder usar a penicilina, tá? Então, isso é uma diferença importante para vocês lembrarem. Intolerância ou hiperreatividade é o excesso de resposta da droga, é o efeito da droga aumentando. É a hipersensibilidade, não. O efeito da droga é o mesmo, só que o organismo faz também uma reação alérgica. Mais um conjunto de definições: efeito colateral, efeito adverso e idiosincrasia. Efeito colateral é todo aquele que não é o efeito principal que você está querendo. Você usa uma droga para obter um efeito, teu objetivo é ter um efeito. Todos os outros que a droga promove são efeitos colaterais, tá? Alguns desses efeitos colaterais você pode aproveitar terapeuticamente. Por exemplo, o Fenergan. Fenergan é um antialérgico. Ele age no receptor da histamina, chamado H1, bloqueando esse receptor, tá? Só que ele bloqueia no corpo inteiro, inclusive dentro do cérebro, porque ele passa a barreira hematoencefálica. Se você usa o Fenergan com o objetivo de ter um efeito antialérgico, teu paciente é alérgico, ele tem rinite, por exemplo, você vai usar Fenergan nele. Teu objetivo é o efeito antialérgico na árvore respiratória, principalmente aqui no nariz, tá? Todos os efeitos que ele vai provocar, que não sejam esse, são efeitos colaterais. O sono que ele provoca é um efeito colateral, que você pode aproveitar terapeuticamente. Se o teu paciente for insone, por exemplo, ele não tem alergia nenhuma, mas ele não consegue dormir, ele tem insônia. Você pode usar o Fenergan para induzir sono nele. É um efeito colateral que você aproveita terapeuticamente. Ou seja, um uso off-label, tá? Que é o uso fora do rótulo, tá? É o uso da droga para objetivos que não são os objetivos primários da droga. Não são os objetivos da diretriz de uso, tá? Por exemplo, o Fenergan. O objetivo de uso dele é o uso antialérgico. Só que você pode aproveitar um efeito colateral para induzir sono. O efeito colateral, geralmente ele acontece pela interação da droga com o seu próprio receptor. Só que num tecido diferente daquele que você está querendo que aconteça. Você, na alergia, por exemplo, você quer o efeito do Fenergan nos receptores H1 na árvore respiratória, principalmente no nariz, se o paciente tem rinite, tá? Só que o efeito colateral do sono é a ação no mesmo receptor H1, só que no cérebro, tá? É um efeito colateral. Claro que você pode ter o efeito da mesma droga em outro receptor, o próprio Fenergan, tá? O efeito dele é no receptor H1, o efeito principal. Só que ele age também bloqueando o receptor de acetilcolina. Ele tem um efeito anticolinérgico também, tá? Então também é um efeito colateral. O efeito colateral você prevê e você consegue até utilizar, tá? Você explica o mecanismo. Então você prevê que o Fenergan vai dar sono. Por quê? Porque você conhece o mecanismo de ação. Ele age no H1 do cérebro, tá? Se o efeito colateral nunca pode ser aproveitado, então ele é sempre nocivo. Você chama ele de adverso. O efeito adverso é um efeito colateral, então ele é previsível e ele tem um mecanismo conhecido, você sabe o que ele vai fazer, só que você nunca vai aproveitar, ele é sempre ruim. É um efeito adverso, é uma adversidade. Por exemplo, o salbutamol.
O salbutamol, ele é um agonista de receptor de adrenalina, tá? Qual é o uso dele? O uso principal é por via inalatória, para você relaxar a musculatura do brônquio na asma, tá? Então, o asmático tem o broncoespasmo, que é a contração do brônquio. Você usa o salbutamol, ele vai no beta 2, reduz o AMP cíclico, relaxa o brônquio, entra mais oxigênio, entra mais ar dentro dos brônquios e a pessoa consegue respirar melhor. Só que o salbutamol, ele também consegue agir no receptor beta 1 da adrenalina, que é o receptor lá do coração. Tá? E o receptor beta 1, ele opera aumentando o AMP cíclico e estimulando o metabolismo. Ele aumenta a contração do coração. Então, você vai ter taquicardia. Mesmo usando por inalação, mesmo usando localmente, você usa para agir no brônquio. Só que o sangue que está ali irrigando aquele brônquio, ele acaba pegando um pouquinho da droga e levando ela para dentro para a circulação sistêmica e você vai agir no coração, tá? Então, ele tem algum efeito bloqueador beta 1. Não é tão forte quanto no beta 2, mas ele tem. E você vai ter o efeito adverso, que é a taquicardia. Você nunca vai poder aproveitar uma taquicardia. Ela é sempre nociva. Então, é um efeito adverso do salbutamol. Mas você prevê, é um efeito beta, tá? E você sabe que vai acontecer. A idiosincrasia não. A idiosincrasia é um efeito que você nem prevê e nem explica. Pelo menos por enquanto, tá? É uma coisa completamente louca que a droga faz. E não vai fazer em todos os pacientes. Você não vai nem prever em quem ela pode dar aquilo. Por exemplo, você usa ibuprofeno. Ibuprofeno é uma droga anti-inflamatória, tá? Antipirética, antitérmica, analgésica, que é o Advil. Você usa para diminuir, por exemplo, a dor de cabeça. Só que no teu paciente ela vai te dilatar a pupila. Tem como explicar isso? Não. Não tem nenhuma explicação até hoje de por que o ibuprofeno pode dilatar a pupila, tá? A gente espera que ele dilate, não, porque dilatou em muito poucas pessoas, não é uma evidência clínica. Mas aconteceu. Isso chama idiosincrasia. A droga vai lá, te faz uma coisa completamente louca, que você não está esperando que aconteça, você não prevê, e você não explica. Tá? Então, a farmacodinâmica, ela vai ajudar a gente a prever efeitos adversos, a entender efeitos colaterais e conseguir usar em terapêutica, uso off-label. A gente vai conhecer interações entre drogas, tanto sinergismo, uma droga aumentando o efeito da outra, quanto tolerância, uma droga perdendo o efeito com o tempo, tá? Quanto intolerância, uma droga ganhando efeito com o tempo. A gente vai entender que pacientes podem ter mais receptores do que outros, responder mais. Podem ter menos receptores do que outros, responderem menos. Então, tem tolerantes genéticos e intolerantes genéticos. A gente consegue entender que em alguns pacientes, algumas drogas mobilizam o sistema imune. Então, a gente pode ter pacientes alérgicos, tá? E a gente pode entender que drogas de abuso, normalmente, nos efeitos de euforia e de prazer, dão tolerância imediata, taquifilaxia, tá? E isso responde pelas overdoses e pelas mortes relacionadas com drogas de abuso, porque o efeito de euforia de prazer sofre taquifilaxia. Você tem que aumentar a dose o tempo todo para ter esse mesmo efeito. Tá? Só que os efeitos adversos, os efeitos tóxicos, não sofrem a taquifilaxia. Então, eles vão aumentando. Por exemplo, uma depressão respiratória dá a morfina. Você vai aumentando a morfina para ter o mesmo prazer. Só que a depressão respiratória aumenta. Cada dose aumentada, a depressão respiratória aumenta também. Até o ponto em que o paciente chega numa overdose e morre. Tá? Então, a farmacodinâmica ajuda a gente a ter racionalidade terapêutica, tanto na prescrição,
tá na indicação da droga, quanto no monitoramento dos efeitos. Então, isso racionaliza a utilização da droga, porque a gente acaba dominando o mecanismo de ação. Só que isso depende da gente conhecer os alvos moleculares totalmente e os efeitos, as interações, as repercussões desses alvos moleculares lá na bioquímica da célula, na resposta bioquímica. E para uma série de receptores, numa série de tecidos, a gente ainda não conhece. Então, a gente não tem o domínio completo, tá? Só que as pesquisas buscam isso.